A promessa de Isaque, capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor no vale de Manré, estando ele sentado à porta de sua tenda no calor do dia. Levantou seus olhos e olhou, e eis que 3 varões que estavam junto a ele, e quando os viu, saiu correndo da porta de sua tenda para recebê-los, e se prostrou em terra. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se um pouco de água e lavai vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão e sustentai vosso coração, e depois passareis, pois por isso chegaste o vosso servo. E eles disseram: Faze assim como disseste. Então Abraão apressou-se em ir ter com Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão cozido ao borralho. E correu Abraão às vacas e tomou um bezerro tenro e bom e deu-o ao criado, e este foi depressa prepará-lo. Tomou também manteiga e leite e o bezerro que havia preparado, e o colocou diante deles. E ficou com eles debaixo da árvore, e comeram. Disseram-lhe: Onde está tua mulher? Ele respondeu: Ela está aqui na tenda. Então disse: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara eram velhos de idade avançada, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois Sara consigo dizendo: Terei deleite depois que envelheci, sendo também velho meu senhor? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que hei de dar à luz sendo velha? Há para Deus algumas coisas difícil? Há um tempo determinado, daqui a 1 ano voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara negou dizer: Não me ri. E ele disse: Não é assim, é certo que resiste. A intenção de Abraão por Sodoma. Os varões se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. O Senhor disse: Encobrirei eu Abraão o que estou para fazer, visto ser Abraão uma nação grande e forte, e nele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu sei que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a respeito dele. Então o Senhor lhe disse: Visto que o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado mais e mais, e o pecado deles tem se agravado muito, descerei agora e verei se consumaram sua obra segundo o clamor que é chegado a mim, e se não, eu o saberei. Apartar-se dali os varões e foram para Sodoma, mas Abraão estava ainda diante do Senhor. Chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Destruirás também e não pouparás o lugar por amor por 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti fazeres tal coisa que faças morrer o justo com o ímpio, e que seja o justo tratado com o ímpio. Longe de ti seja. O juiz de toda a terra não há de fazer o que é justo? Então respondeu o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade,
pouparei todo o lugar por amor deles. Abraão replicou e disse: Eis que agora que comecei a falar com meu senhor, eu que sou pó e cinza. Talvez faltarão 5 dos 50 justos, destruirás toda a cidade por causa daqueles 5? E disse: Não a destruirei, se achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: Talvez se acharam ali 40. E respondeu: Não o farei por amor dos 40. Disse Abraão: Não se ire agora, meu senhor, se continuo falando, talvez se acharão ali 30. E respondeu: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar a meu senhor, talvez se acharam ali 20. Não o destruirei, respondeu por amor dos 20. Tornou a dizer: Não se ire agora, meu senhor, e falarei somente uma vez. Talvez se acharam ali 10. Não a destruirei, respondeu, por amor dos 10. Foi-se o Senhor depois que acabou de falar a Abraão, e Abraão voltou para seu lugar. A destruição de Sodoma e Gomorra, capítulo 19. Chegaram, pois, os anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-os Ló, levantou-se e foi recebê-los. Inclinou-se com o rosto em terra, e disse: Agora, meus senhores, vinde, rogou-vos a casa de vosso servo, e vos hospedeis, e lavareis vossos pés, e pela manhã vos levantareis, e seguireis vosso caminho. E eles responderam: Não, na rua ficaremos esta noite. Mas ele insistiu muito com eles, e foram e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e assou pães sem fermento, e comeram. Porém, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os varões de Sodoma, todo o povo junto, desde o mais jovem até o mais velho, e chamaram a Ló, e lhe disseram: Onde estão os varões que a ti veram esta noite? Traze-os a nós para que abusemos deles. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Rogo-vos, irmãos, que não façais tal maldade. Eis aqui que tenho 2 filhas que não conheceram varão, e vô-las trarei fora, e fazei delas o que o bem vos parecer, somente nada façais. E esses varões, pois, vieram à sombra de meu telhado. Eles responderam: Sai daí. E acrescentaram: Veio este estrangeiro para habitar entre nós. E que faz esse juiz? Agora te faremos mais mal do que a eles. E arremessaram-se com grande violência sobre o varão e sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Então os varões estenderam a mão e fizeram Ló entrar em casa consigo, e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos homens que estavam à porta, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram buscando a porta. Disseram os varões a Ló: Tens aqui alguém mais? Teus genros e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos têm na cidade, tira-os deste lugar, porque vamos destruir este lugar. Pois o clamor contra eles tem aumentado diante do Senhor, porquanto o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, os que haviam de tomar suas filhas, e lhe disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Ao amanhecer, os anjos apressaram a Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas,
que aqui estão para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, ele se demorava, os varões pegaram-lhe pela mão da mulher dele e pela mão das duas filhas, segundo a misericórdia do Senhor para com ele, e os tiraram e os puseram fora da cidade. Elevando-os para fora, disseram: Escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta campina. Escapa para o monte para que não pereças. Porém Ló lhe disse: Não, eu vos rogo, senhores meus, eis que agora vosso servo achou graça a vossos olhos, e agrandeceste vossa misericórdia, que fizeste para comigo, dando-me a vida, mas eu não poderei escapar para o monte. Não seja que o mal me alcance e eu morra. Eis agora esta cidade está próxima para fugir para lá, a qual é pequena. Deixai-me fugir para lá. Não é pequena? E salvarei minha vida. E respondeu: Eis que recebi também tua súplica sobre isto, e não destruirei a cidade que falaste. Apressa-te e escapa-te para lá, porque nada poderei fazer até que lá tenhas chegado. Por isso, o nome da cidade se chamou Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló chegou a Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Goroma, fogo e enxofre da parte do Senhor desde os céus, e destruiu as cidades e toda aquela campina, com todos os moradores daquelas cidades e o fruto da terra. Então a mulher de Ló olhou detrás dele e se tornou uma estátua de sal. Subiu Abraão pela manhã para o lugar no qual estivera na presença do Senhor. Olhou para Sodoma e Goroma e para toda a terra daquela campina. Olhou, e eis que a fumaça subia da terra como uma fumaça de uma fornalha. A origem dos Moabitas e Amonitas. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, ao assolar as cidades onde Ló estava. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e com ele suas duas filhas, porque teve medo de permanecer em Zoar. E habitou numa caverna com suas duas filhas. Então a mais velha disse para a mais nova: Nosso pai é velho, e na terra não há varão que venha unir-se conosco, conforme o costume de toda a terra. Vinde, façamos que nosso pai beba vinho e durmamos com ele, e conservaremos de nosso pai descendência. Naquela noite deram vinho para o pai beber, e entrando, a mais velha dormiu com seu pai, mas ele não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a mais velha à mais nova: Eis que eu dormi ontem à noite com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite, e entra e dorme com ele, para que conservemos de nosso pai descendência. Também naquela noite deram vinho para seu pai, e levantou-se a mais nova e dormiu com ele. Mas ele não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, e lhe chamou Moabe, o qual é pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami, o qual é pai dos Amonitas até o dia de hoje. Abraão e Abimeleque. Capítulo 20. Partiu Abraão dali para a terra do Neguebe, e acampou entre Cádiz e Sur, e habitou como forasteiro em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: Ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou
e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, a qual está casada com o marido. Mas Abimeleque não se havia chegado a ela e disse: Senhor, matarás também ao inocente? Não me disse ele, é minha irmã? E ela também me disse: É meu irmão? Com sinceridade de meu coração e com pureza de minhas mãos, fiz isso. E lhe disse: Deus em sonhos, eu também sei que com a integridade de teu coração fizeste isso, e eu também te impedi de pecar contra mim, e assim não te permiti que a tocasses. Agora, pois, devolve a mulher a seu marido, porque é profeta, e orará por ti, e viverás. E se não a devolveres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os teus. Então Abimeleque se levantou de manhã e chamou todos os servos, e disse todas essas palavras nos ouvidos deles. E os homens temeram muito. Depois chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: Que é isso que nos fizestes, em que pequei contra ti, que tenha traído sobre mim e sobre meu reino tão grande pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse também Abimeleque a Abraão: Que estavas pensando para fazeres tal coisa? Abraão respondeu: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa de minha mulher. E na verdade, ela também, minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e tomai-a por mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta a graça que me farás, que em todo lugar aonde entrarmos, dize de mim, é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: Eis que minha terra está diante de ti, habita aonde melhor te parecer. E disse a Sara: Eis que dei 1000 moedas de prata para teu irmão, que elas te sejam por véu diante de todos que estão contigo, e perante todos estas justificada. Então Abraão orou a Deus, e sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, e tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado completamente as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O nascimento de Isaque, capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara como o dissera, e fez o Senhor com Sara como havia falado. E a Sara concebeu e deu a Abraão um filho em sua velhice, no tempo que Deus lhe tinha dito. Ao filho que nascerá, que Sara dera à luz, Abraão chamou Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando tinha 8 dias, como Deus lhe havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então disse Sara: Deus me tem feito rir, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? Pois na sua velhice lhe dei um filho. A expulsão de Agar e Ismael. Cresceu o menino e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, fez Abraão um grande banquete. Viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de seu filho Isaque. Portanto, disse Abraão: Lança fora esta serva e seu filho,
porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. Estas palavras afligiram sobremodo Abraão por causa de seu filho. Então disse Deus a Abraão: Não te aflijas por causa do rapaz e de tua serva em tudo o que te diz Sara. Ouve tua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Também do filho da serva farei uma nação, porque é teu descendente. Levantou-se Abraão de madrugada e tomou pão em um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre seu ombro, e entregou-lhe o menino, e despediu-a, e ela se foi, e andou errante pelo deserto de Berseba. Terminada a água do odre, lançou o menino debaixo de um arbusto, e foi-se e assentou-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Não verei morrer o menino. E quando ela se sentou em frente, o menino levantou sua voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz daí, onde estás. Levanta-te, ergue o rapaz e sustenta-o com tuas mãos, porque eu farei dele uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte de água e, enchendo o odre de água, deu de beber ao menino. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Habitou no deserto de Perã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. O pacto de Abraão com Abimeleque. Aconteceu naquele mesmo tempo que falaram Abimeleque e ficou príncipe de seu exército a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não faltarás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, mas que, conforme a bondade que eu a tive para contigo, terás tu comigo e com a terra em que tens habitado. Abraão respondeu: Eu juro. Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado. Respondeu Abimeleque: Não sei quem terá feito isto. Também tu não me fizeste saber, nem ouvi senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque, e ambos fizeram pacto. Pôs Abraão 7 cordeiras do rebanho à parte. Disse Abimeleque a Abraão: Que significam essas 7 cordeiras que pusestes à parte? Ele respondeu: Tomarás de minhas mãos estas 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso chamou-se aquele lugar Berseba, porque ali ambos juraram. Assim fizeram pacto em Berseba, e levantaram-se Abimeleque e ficou príncipe de seu exército. Tornaram a terra dos filisteus. Plantou Abraão uma árvore tamargueira em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Habitou Abraão na terra dos filisteus muitos dias.